Há um novo tipo de primavera surgindo, não no campo, mas nos laboratórios. Ela não depende de estações nem de chuva, e sim de algoritmos e sequências de DNA. Chamam isso de biologia sintética guiada por inteligência artificial. Mas no fundo é algo mais radical. A criação de novos verdes. Organismos vegetais e bioinspirados que nunca existiram na Terra. Moldados pela lógica das máquinas e a imaginação da ciência. A era em que o verde se torna código durante milênios. Cultivar plantas era um ato de observação. Agora é também um ato de programação. Com a biologia sintética, cientistas editam, combinam e até escrevem genomas vegetais inteiros. Só que o problema é monumental. O código da vida é vasto e cheio de interdependências invisíveis. É aí que entra a IA, o novo jardineiro cósmico. Redes neurais analisam bancos genômicos de milhares de espécies, descobrindo padrões escondidos no DNA que controlam cor, resistência, fotossíntese e crescimento. Modelos preditivos simulam o comportamento de genes antes mesmo de eles existirem na prática. A IA não apenas entende o que a natureza fez, mas começa a sugerir o que poderia ter feito. De repente, verde deixa de ser uma cor e passa a ser um algoritmo ecológico. 2. Como o processo acontece. Passo a passo 1. Coleta e digitalização da vida primeiro. A IA precisa aprender a linguagem dos genomas. Sequenciadores ultra-rápidos transformam DNA vegetal em dados digitais. Bilhões de pares de base são lidos, catalogados e armazenados em bancos de dados globais. Cada gene é um pixel de uma imagem gigante. E a IA automóvel é o artista que aprende a ver o quadro completo. Esses bancos incluem desde o genoma de samambaias ancestrais até linhagens de plantas resistentes à radiação, salinidade ou frio extremo. Ou criar uma biblioteca viva, um repertório digital de possibilidades biológicas. Passo 2. Modelagem e aprendizado de padrões AC. Entra o cérebro sintético. A IA usa aprendizado profundo Deep Learning para mapear correlações entre genes e fenótipos. Como uma mutação específica altera a cor da folha, ou como uma proteína nova afeta o tempo de floração. Esses modelos simulam, em escala massiva, o que levaria décadas de experimentação biológica. Eles testam combinações genéticas virtualmente, eliminando as que não funcionam e destacando as promissoras. É o equivalente digital de acelerar a evolução. Passo 3. Design genético com os padrões aprendidos. A IA se torna a coautora da vida. Ferramentas de design assistido por AI automóvel, como o AlphaFold e seus descendentes, prevêem a estrutura tridimensional de proteínas com precisão quase perfeita. Isso permite projetar moléculas que controlam a fotossíntese, absorvem carbono mais rápido ou convertem luz em energia de forma mais eficiente. Imagine uma planta capaz de crescer em solos áridos, alimentando-se da própria poeira ou folhas que brilham suavemente no escuro, atuando como iluminação natural. Essas ideias saem do domínio da ficção e entram na planilha do engenheiro biológico. Passo 4. Montagem e síntese. Depois vem o ato quase demiúrgico, sintetizer o genoma. Laboratórios de biotecnologia imprimem o DNA projetado pela IA automóvel, inserem-no em células vegetais hospedeiras e observam o resultado. O ciclo IA gives design, gives biologia, gives feedback se repete até que o novo organismo surja e funcione. A IA analisa os dados experimentais e ajusta os parâmetros genéticos aprendendo, literalmente, a criar com base em seus próprios erros. 3. As novas formas do verde. Com essa fusão entre IA, automóvel e biologia sintética, surge um novo ecossistema menos híbrido, digital e biológico. Verdes energéticos. Plantas bioengenheiradas com pigmentos capazes de gerar eletricidade solar direta, substituindo parte dos painéis fotovoltaicos. Verdes regenerativos. Organismos projetados para reter carbono e restaurar solos degradados, usando rotas metabólicas otimizadas por IA. Verdes sensoriais. Folhas que mudam de cor diante de poluição, detectando níveis tóxicos no ar. Verdes comunicantes, raízes capazes de enviar sinais elétricos interpretáveis por redes neurais, criando sistemas de alerta ecológico. Verdes urbanos, árvores sintéticas, com circuitos bioluminescentes, servindo como postes de luz viva e purificadores de ar em cada um desses casos. A IA não substitui a natureza, menos ela colabora com ela, criando uma camada evolutiva inédita. 4. A estética do bioprojeto. Essa nova botânica tecnológica tem algo de poético. É a fusão da engenharia com o mistério da vida. O laboratório vira ateliê. Pesquisadores falam de pintar com genes e esculpir com células. A IA, posto automóvel, por sua vez, assume o papel de curadora da beleza funcional.
Ela testa milhões de variações até encontrar formas e cores que otimizem não só a eficiência, mas também a harmonia ecológica. Arquitetos biológicos começam a sonhar com jardins, que crescem sob algoritmos, parques que se regeneram automaticamente, fachadas cobertas por plantas sintéticas que respiram e conversam com o clima. O concreto se mistura ao verde projetado, e o urbano passa a ter fotossíntese incorporada. 5. O ciclo de feedback vivou o diferencial dessa nova revolução biotecnológica é que o processo nunca termina. Cada organismo criado gera dados novos, que alimentam a IAO, que por sua vez gera novas ideias. É um loop evolutivo digital biológico, onde cada iteração acelera o progresso. Por exemplo, uma planta projetada para resistir à seca é cultivada em ambiente extremo. Sensores coletam dados sobre sua resposta a menos taxas de crescimento, níveis de estresse, eficiência fotossintética. Esses dados retornam à IAO, que reavalia os parâmetros genéticos e propõe ajustes. Em poucas gerações de máquina, a planta virtual é redesenhada e reimpressa biologicamente mais forte, mais adaptada, mais eficiente. A natureza, que levava milhões de anos para evoluir uma característica, agora evolui em semanas. 6. Ética e dilemas. Quando o verde deixa de ser natural mas claro. Essa história tem tons sombrios. Quando a vida é programável, o que significa natural? Onde termina a criação e começa a manipulação? Ian pôde propor designs que a biologia tradicional jamais teria concebido, menos misturas de genes vegetais e microbianos que desafiam classificações. E se uma dessas novas formas escapar ao controle e alterar ecossistemas? A questão ética é imensa. Quem é o dono do verde criado por um imposto automóvel? Se uma árvore projetada sequestra carbono 10 vezes mais rápido, mas pertence a uma empresa privada, estamos salvando o planeta ou apenas patentando o oxigênio? Alguns filósofos da biotecnologia falam em ecologias sintéticas responsáveis, sistemas onde AI, automóvel e biologia são usadas com transparência, foco ambiental e limites éticos claros. O problema é que a fronteira entre o útil e o perigoso está ficando nebulosa, a menos como o brilho fosforescente de uma folha que nunca existiu antes. 7. IAU como jardineiro do planeta apesar dos riscos. A ideia é poderosa. Usar imposto automóvel para reparar o que o próprio ser humano danificou. Plantas sintéticas projetadas para crescer em solos salinos podem reconverter terras devastadas pela agricultura intensiva. Espécies híbridas podem restaurar florestas tropicais em áreas onde a biodiversidade natural já colapsou. Microalgas modificadas por IAU podem capturar ácido atmosférico e gerar biocombustíveis limpos. Essas soluções são uma espécie de engenharia verde evolutiva. Não a destruição da natureza, mas sua expansão através da inteligência. Pense em uma floresta reconstituída por algoritmos, onde cada planta foi desenhada para cooperar metabolicamente com as outras. Uma sinfonia sintética que, ao invés de dominar o planeta, tenta recompô-lo. 8. O papel das redes neurais no design. Ecológico. As redes neurais IA, imposto automóvel, funcionam como laboratórios virtuais da vida. Elas criam modelos preditivos de fotossíntese, trocas gasosas e até comunicação entre raízes. Com base nisso, os algoritmos ajustam o genoma para otimizar o desempenho ecológico. Redes neurais convolucionais CNSN analisam imagens microscópicas de tecidos vegetais para detectar padrões invisíveis. Modelos generativos GANs e VAIs projetam novas morfologias, folhas, flores e estruturas de raiz menos que maximizam a absorção de luz e nutrientes. Transformers biológicos, sim, eles já existem. Processam bilhões de sequências genéticas, prevendo combinações úteis. Redes neurais evolutivas imitam a seleção natural, mutam e cruzam genomas virtuais até encontrar designs ideais. Resultado é um tipo novo de seleção natural, guiada pela máquina. Uma evolução acelerada, onde a natureza deixa de ser um processo cego e passa a ser consciente de si, por meio de nós. 9. A arquitetura viva e o nascimento das bioestruturas. Imposto automóvel aplicado à biologia sintética está gerando algo que desafia até a engenharia civil. Bioarquitetura autoconstruída. Pesquisadores já experimentam tecidos vegetais que crescem em formas pré-definidas, orientados por impulsos elétricos calculados por IA. Imagine pontes vivas feitas de galhos entrelaçados, que se regeneram quando danificadas. Ou paredes de edifícios que absorvem CO e mudam de tonalidade conforme o clima. Essas bioestruturas misturam engenharia e biologia em um mesmo organismo construtivo. O futuro da arquitetura pode ser fotossintético. 10. A revolução dos pigmentos.
campo promissor é o design de novos pigmentos biológicos. A Yango já está ajudando cientistas a entender a lógica quântica da fotossíntese, menos como elétrons se movem entre moléculas de clorofila. Com isso, é possível projetar clorofilas sintéticas que absorvem faixas de luz diferentes, criando plantas que aproveitam melhor o espectro solar. Imagine florestas de tons azul esmeralda ou violeta, adaptadas a atmosferas mais densas ou ambientes subterrâneos. A estética e a eficiência se fundem. Um planeta que brilha com novas tonalidades de verde e de tudo que vem além dele.